Esta semana tivemos o feriado Dia do Trabalhador, mas em Portugal há uma pergunta que devia envergonhar todos os partidos e o nosso sistema político. Como é que chegamos ao ponto em que uma pessoa trabalha todos os dias e mesmo assim não consegue ter uma vida digna? Isto não é azar, não é só inflação, não é só habitação, é o resultado de décadas de uma cultura política socialista que diz proteger o trabalhador, mas vive do mesmo. O trabalhador português trabalha para pagar IRS, IVA, Segurança Social, rendas impostíveis, combustíveis super caros e serviços públicos que muitas vezes nem funcionam. E quando no fim de tudo isto não consegue poupar, comprar casa ou ter filhos, o mesmo Estado que lhe tirou esta margem aparece com apoio e chama a isto de justiça social. Não é nada disto. É uma domesticação económica. Um país digno não é aquele onde o Estado dá mais apoios, é aquele onde menos pessoas precisam deles. O socialismo português não acabou com a pobreza, aprendeu a administrá-la, criou um país onde demasiada gente depende do Estado para sobreviver e quando uma parte enorme da população depende, a política deixa de ser sobre o crescimento e passa a ser sobre medo. Medo de perder a pensão, o subsídio, o apoio, medo de que alguém mexa no sistema. E é por isso que o socialismo é muito difícil de derrotar, porque não se limita a prometer um país melhor, convence as pessoas de que sem ele ficam desprotegidas. O socialismo precisa que todos sejam miseráveis, precisa que gente suficiente tenha medo de viver sem ele. A partir daí, a pobreza deixa de ser um problema social e passa a ser uma base eleitoral. E quando se torna nisto, o incentivo político já não é libertar as pessoas, é mantê-las dependentes para continuar a precisar das promessas eleitorais, do apoio, do subsídio e de tudo o resto. Neste do trabalhador, todos disseram que estão ao lado de quem trabalha, mas a verdade é que quem trabalha em Portugal é o grande financiador da ilusão socialista. É o trabalhador que paga a máquina, é o trabalhador que sustenta promessas eleitorais, é o trabalhador que financia apoios mal desenhados, desperdício público, serviços ineficientes e campanhas morais sobre justiça. E depois ainda tem que ouvir e agradecer porque tem direitos. Mas direitos sem prosperidade não é nada, é papel. Direitos sem salário líquidos são propaganda. Direitos sem mobilidade social são teatro. O trabalhador português não precisa de ser usado como símbolo em discursos do 1º de Maio. Precisa de ganhar mais dinheiro, precisa de conseguir pagar uma casa, precisa de conseguir poupar, precisa de sentir que trabalha mais, produz mais e arrisca mais, vai ter consequências reais na sua vida. Caso contrário, o trabalho como caminho para a liberdade deixa de existir e passa a ser um método pelo qual o Estado apenas recolhe o nosso dinheiro. É muito simples. Deixamos de trabalhar por uma vida, mas trabalhar para o Estado. É interessante pensarmos no caso do Chega, porque mostra como esta doença contamina todo o sistema. Começou por se apresentar como uma força antissistema, como uma matriz económica mais liberal, crítica do peso do Estado e destas dependências todas criadas pela política tradicional, mas à medida que quis crescer percebeu uma coisa. Para alargar a base não chega a atacar o sistema, é preciso prometer proteção estatal. Por isso é que o discurso económico foi ficando cada vez mais socialista, cada vez mais lógica de subsídio, da pensão, da promessa, da medida que soa bem mas rebenta com o futuro. O exemplo perfeito é a descida da idade da reforma. Parece bonito, justo, parece defender quem trabalhou uma vida inteira. Mas num país envelhecido, segurança social pressionada, cada vez menos jovens, isto é só populismo puro, é socialismo, não resolve o país, compra votos, não protege os jovens, empurra a conta para eles. E mostra uma coisa brutal. Até a direita tem de falar como socialista para crescer. O socialismo já não é uma ideologia de esquerda. Hoje em Portugal é o idioma eleitoral do nosso país. Agora olhem para outro tema que parece separado, mas não é. O LIVRE apresentou inúmeras propostas para limitar a publicidade de jogos e apostas, influencers, etc. Ou seja, para restringir o papel das apostas e do jogo na nossa sociedade. E neste ponto, o LIVRE tocou num problema real, porque as apostas são o retrato perfeito de uma sociedade sem esperança económica. Quando trabalhar não chega, a sorte começa a aparecer uma estratégia. Quando o salário não constrói um futuro, a raspadinha parece uma saída. Quando um jovem não consegue comprar casa nem tem mobilidade social, a aposta online tem adrenalina, ilusão e alguma fuga. E isto devia envergonhar-nos, porque um país onde a sorte parece mais promissora do que o trabalho está doente. A proliferação das apostas não é um problema moral individual, é um sintoma económico, é o retrato de uma sociedade onde demasiada gente não acredita. Não acredita no mérito, no trabalho, na poupança, não acredita que nada disto seja suficiente para mudar de vida. Então vão arriscar, vão tentar a sorte. E isto tem que ser refletido de uma maneira política. Como? O Estado tem aqui aquela contradição muito complicada, porque diz que quer proteger os vulneráveis, mas ao mesmo tempo beneficia de um ecossistema que vive da vulnerabilidade. O Estado regula, autoriza, arrecada, receita e depois aparece a dizer que parte deste dinheiro serve para ajudar as pessoas. Ou seja, os jogos da Santa Casa, esta narrativa torna-se mais confortável. Joga, perde-se, recolhe-se dinheiro e depois apresenta-se uma parte deste dinheiro como solidariedade. Mas pensem bem. Primeiro tens uma sociedade pobre, depois vendes a esperança à pobreza,
depois lucras com a perda e depois usas parte desse dinheiro perdido pelos pobres para dizer que estás a ajudar os mesmos. Ou seja, o Estado alimenta a ferida e depois vende como curativo. Isto não é prosperidade. É uma gestão fraca. E é por isso que recusar discutir seriamente limites ao jogo e à publicidade mostra bem o problema. Este modelo de socialismo precisa de pessoas frágeis, sem margem, sem futuro, sem pensamento e suficientemente desesperadas para comprar esperanças baratas em casas de apostas e em raspadinhas. É este o bloco mais essencial deste episódio. Porque tudo isto pode parecer separado, mas não é. O trabalhador esmagado, o pobre dependente, o jovem sem futuro, o jogador viciado, o pensionista assustado, o partido populista e o Estado gigante fazem parte do mesmo ecossistema. Um país verdadeiramente livre quer cidadãos autónomos. Este modelo quer cidadãos administráveis. Ou seja, quer administráveis pelo imposto, administráveis pelo subsídio, pelo medo, pela promessa, pela ilusão de sorte. Não é preciso imaginar uma conspiração, basta perceber os incentivos. Um cidadão autónomo exige menos do Estado. Um cidadão dependente tem medo de perder. Um cidadão com dinheiro escolhe. Um sem margem tem que aceitar. E assim Portugal fica preso. Preso a um modelo que fala muito dos pobres, mas precisa deles. Fala muito dos trabalhadores, mas vive deles. Fala muito da injustiça social, mas destrói a independência que pode permitir às pessoas deixarem de precisar dela. Por isso, ainda relativamente ao Dia do Trabalhador, eu não quero apenas dizer viva o trabalhador. Isto é fácil, todos dizem. Eu quero dizer outra coisa. Libertem o trabalhador, libertem o imposto excessivo, libertem a dependência, libertem o Estado paternalista, libertem a política que compra votos com apoios, libertem-nos da economia que empurra as pessoas para a sorte porque já não acredita no mérito. Portugal precisa de mais discursos sobre dignidade, de criar condições para trabalhar seja sinónimo de dignidade, porque enquanto o Estado tratar quem trabalha como combustível fiscal, quem depende como cliente eleitoral e quem joga como fonte de receita, o país vai continuar preso. E a pergunta final para fechar o episódio é simples. Queremos um país de cidadãos livres ou um país de reféns do socialismo? Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, onde fizemos esta análise do socialismo, do trabalhador e também das propostas do livro que foram todas recusadas e que dizem muito acerca dos nossos partidos e do nosso rumo. É triste, mas é o que é, estamos aqui para analisar. Obrigado por estarem desse lado, como sempre, redes sociais aqui em cima. Este foi o episódio 97, na próxima semana voltamos a encontrar.